Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, missionária, já vou te chamar. Tua glória contemplar, incendiar meu coração no teu altar. Paz do Senhor Jesus, quem está entrando aí, vai convidando pelo menos 5 pessoas para estar nessa live. Para a glória de Deus, amém? Vai ser bênção de Deus. O Senhor preparou essa live para estarmos juntos, ouvindo aquilo que Ele quer falar para nós, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, missionária. Tá ouvindo bem? Tô. Amém. Paz do Senhor Jesus. Vou abaixar um pouquinho aqui. Aleluias. Glória a Deus. Vamos nos preparar para nós entrarmos agora com a palavra do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a missionária por ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra, tá, missionária, tê-la aqui no meu Instagram, falando um pouco do amor de Jesus, daquilo que Ele tem nos ensinado, daquilo que Ele tem feito a nossa vida a cada dia, né? Buscar a presença dele de uma forma tão grandiosa, né? Pelo amor, pela presença, pela misericórdia dele também. Tá me ouvindo bem? Tô. Amém. E é uma honra mesmo a missionária estar aqui. Eu louvo ao Senhor também por essa oportunidade. Nós já estamos acabando o ano e as lives também. Na verdade, não acabando as lives, né? Foi um propósito que Deus colocou no meu coração desde abril, para estar fazendo lives toda semana, na verdade. E tem sido um aprendizado. E um desafio também, para a glória de Deus. E nós resolvemos obedecer aquilo que o Senhor nos chamou, né? Porque quem capacita é o Senhor, nós só obedecemos. Não é verdade? Verdade. Eu quero falar rapidinho, antes de passar a palavra. Eu só quero deixar uma palavra aqui em Eclesiastes. Hoje o nosso tema é sobre processos. É um tema forte, mas a palavra do Senhor em Eclesiastes 3:1, ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em outra tradução, fala um tempo determinado para todas as coisas, né? E o que eu posso dizer sobre tempo, sobre aquilo que o Senhor está nos falando? Há um tempo determinado para todas as coisas. Missionária, eu tenho aprendido muito com a dor. Eu tenho aprendido que o tempo e a promessa de Deus, eles andam juntos. E esse alinhamento, esse tempo e a promessa, é tudo no tempo de Deus. A gente percebe aqui na Bíblia, Deus tem falado muito comigo sobre o tempo, porque processos levam tempo. E Deus tem ministrado no meu coração sobre tempo, sobre esperar a vontade perfeita do Senhor na minha vida. E eu estava estudando sobre o tempo, há grandes homens de Deus passaram por isso. José, ele levou tempo para ver a família dele. Outro exemplo na Bíblia também sobre tempo. Ana, quanto tempo Ana esperou para ser mãe? Foi tudo no tempo do Senhor.
Tudo que aconteceu não foi no tempo de José, não foi no tempo de Davi para se tornar rei, não foi no tempo de Ana, mas foi eles tiveram que passar esse processo para que o cumprimento daquilo que o Senhor tinha na vida deles pudesse realmente acontecer na vida de cada um. E todos tiveram que passar pelo processo do tempo. E Deus tem me falado muito sobre tempo. E eu admiro muito a fé da Ana, o tempo que ela levou para esperar. Ela foi caluniada, ela foi zombada, ela foi criticada. Quantas vezes? Ela não tinha nem palavras para falar ao Senhor da tamanha dor. Mas o Senhor não estava indiferente com a dor dela. O Senhor estava apenas permitindo que ela passasse um processo na vida dela para que a promessa do Senhor viesse a cumprir na vida dela. E a história dela é linda. Quem não conhece, comece a estudar sobre a vida de Ana. Para mim, é um exemplo muito rico. Um exemplo de fé, de espera, de tempo, que ele tem ministrado muito no meu coração nas últimas semanas. Amém? E eu tenho certeza também que Deus ministrou no teu coração algo. E eu tenho certeza que o que o Senhor colocou no teu coração vai tocar profundamente em cada coração que está aqui presente, porque quando nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, o Senhor nos usa da maneira que Ele quer. Amém? Então, que Deus te abençoe. Uma palavra para você. Primeiramente, a paz do Senhor, Estefânia. Tá me ouvindo? Estou muito bem. Graças a Deus. Né? Preocupadas. Eu agradeço pelo convite, né? Para mim foi até surpresa. Na verdade, é a primeira live que eu estou fazendo. Confesso que fiquei um pouco preocupada, né? Por nunca ter participado, nunca ter feito, né? Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E para mim é um prazer estar aqui. E eu achei interessante que você me deu vários temas. E quando você me mandou o tema processos, eu falei assim, gente, é esse, porque eu vivo processos, né? Então, eu escolhi um tema que é algo que eu vivo. Então, assim, nada melhor falar de algo que a gente vive, né? De algo que a gente respira. E eu tenho respirado processos na minha vida. Alguns processos da minha vida eu já passei, já venci, já conquistei. É claro que há um esforço diário para continuar, né? E entraram outros processos na minha vida, né? Eu acho que você sabe já um processo a qual eu passo com o meu esposo, né? O pastor Juliano, que faz um tratamento e que não é fácil. Então, na verdade, eu também vivo um processo junto com ele. E quando você falou de José, eu comecei a rir, porque quando fala de processos, a gente sempre lembra de José. Não que outros não passaram por processos, né? Mas quando se fala processos, a primeira pessoa que vem na nossa mente é José. José, ele passou por processos bem difíceis, né? Bem dolorosos, que talvez ele não entendesse o porquê de tudo aquilo. E eu acho interessante que tudo começou através de um sonho de José, 2 sonhos que José teve. E José vai contar os seus sonhos, né, para o pai e os seus irmãos, e aí começa o processo de José, né? Quando seus irmãos ouvem os sonhos de José, os irmãos já não passam a ver José como
viam, né? Já não suportam mais nem estar perto de José, e aí já começam a tramar contra José. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, José passou um processo difícil. E aí, primeira coisa, é jogado dentro de um poço. E eu acho interessante que José teve uns sonhos e José jamais imaginava que iria passar por todo um processo para chegar onde Deus queria que ele chegasse, que na verdade ele nem sabia, né? E aí primeiro vem o poço e eles, não se contentando, pensaram até em matar José, né? Mas como Deus já tem um plano, eles já pensaram outra coisa, vamos vendê-lo. E vendê-lo para a caravana de Ismaelita que estava passando no momento, e daí vai ser escravo de Potifar, e aí já começa aquela luta com a mulher de Potifar, a qual deseja, e ele foge, e nisso aí é condenado injustamente, vai para uma prisão. Só que sabe o que é interessante, Esther? Que o texto vai dizer que tudo que José fazia, tudo que José colocava as mãos para fazer, prosperava. E aí sabe o que é mais interessante, que faz a gente rir quando a gente lê a história de José? É que quando José ele vai para a prisão, Deus também entra naquela prisão com José. Gente, Deus ele é livre, mas Deus também esteve preso com José naquela prisão. E o texto vai dizer que tudo que José fazia na prisão dava certo, ao ponto de interpretar o sonho dos dois naquela prisão. E aí um foi livre e o outro morreu, como o sonho foi confirmado por José. E aí aquele que saiu se lembra de José na prisão. Aí José vem, interpreta o sonho do rei, o rei se agrada da interpretação, né? Que é os 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, 7 anos de espigas gordas e 7 anos de espigas magras. E aí, nessa história, Deus coloca José onde ele realmente queria colocar José. E José se torna governador do Egito. Então José passou um processo. Não foi fácil para José chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Quando você falou sobre Ana, eu comecei a rir também, porque Ana tem uma história muito linda. Ana era estéril, né? O seu esposo Eucana amava Ana, né? Tinha filhos com Penina, mas sempre a porção maior era de Ana, porque ele amava Ana, independente se ela desse filhos a ele ou não. E todo ano Eucana subia, né, no templo juntamente com Penina e Ana para adorar o Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. E nesse trajeto, Ana era apedrejada, Ana era caluniada, Ana era zombada por Penina. Gente, Penina foi uma tribulação na vida de Ana. Penina foi, na verdade, sabe o que eu vejo, Esther? Penina foi uma ferramenta para trabalhar Ana. Às vezes a gente fala muito mal de Penina, né? Que Penina zombava, que Penina ria, que Penina se levantava, que Penina tinha filhos. Mas na verdade eu vejo Deus usando Penina para trabalhar em Ana. Eu vejo Deus usando Penina para forjar Ana a buscar aquilo que realmente Deus queria. Porque Deus já estava precisando de alguém para entrar no lugar de Eli. Deus já estava precisando de um sacerdote para liderar o povo, né? E aí eu vejo Deus trabalhando na vida de Ana. E Ana todo ano subia, chorava e clamava e nunca alcançava. Até que um dia Ana vai subir ao templo e ela resolve oferecer uma adoração diferente para o Senhor naquele dia. E aí quando Ana diz que o que ela pedia ao Senhor, ela não queria para ela, mas ela daria ao Senhor
Aí Deus falou, agora sim. Agora a Ana chegou aonde eu queria. Valeu a pena Penina ter se levantado. Valeu a pena Penina ter espremido Ana. E Ana, naquele dia, ela já sai de lá com semblante alegre, porque até então Ana nem comia. E naquele dia Ana come, já sai com um semblante mais alegre e já tomando posse daquilo que Deus já tinha preparado para Ana. Então, tudo é processos. E aí eu vejo também Josué. Josué, que foi o sucessor de Moisés. O texto vai dizer que Deus, quando Moisés morre, Deus ele chega para Josué e fala para Josué se levantar, porque Moisés já era morto, então Josué precisava de liderar o povo. Josué precisava levar o povo a tomar posse da terra prometida. Então, na vida de Josué aqui, eu já vejo o cumprimento da promessa que foi lá atrás a Abraão. Deus faz promessas a Abraão, dizendo para Abraão que ele vai ser pai de grande multidão, vai ser pai de nações, que Sara vai gerar. Aí vem outro processo, né? Sara estéril, não podia gerar, e Sara vai até rir quando Deus fala que ela vai ter um filho, vai se chamar Isaac, né? E realmente Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. E aí há um processo na vida do povo. Vem Moisés para libertar o povo é liberto, 40 anos no deserto, porque murmurou, né? Então passou por 40 anos no deserto, Moisés morre e entra Josué. Só que Josué, ele vai cair na liderança, não vai cair de paraquedas, né? Josué, ele já vem acompanhando Moisés na caminhada de Moisés, né? Josué acompanha Moisés no monte, Josué se torna general do exército, né? Josué passa a ser servo fiel de Moisés. E nisso Deus está trabalhando na vida de Josué. Nisso Deus ele está moldando Josué, porque até então Josué nem imaginava que um dia iria liderar o povo para tomar posse de uma terra a qual Deus havia prometido lá atrás. E Deus vai trabalhando na vida de Josué até que Moisés falta. E quando a gente passa por processos, Esther, eu acho que não tem palavras melhores do que Deus virar para mim e para você e dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, porque Deus ele chega para Josué e fala assim: Josué, não te mandei eu? Não foi eu que te mandei, Josué? Porque a unção que eu tirei de Moisés, eu coloquei sobre você. Essa trajetória toda, Josué, que você passou com Moisés, era eu te forjando, era eu te capacitando para liderar o meu povo agora, porque Moisés agora não está mais presente. Então, Josué, é eu que estou te mandando, é eu que estou falando contigo, esforça-te. E o esforço, ele não é fácil. Não vai adiantar outra pessoa se esforçar por mim. É eu que tenho que me esforçar. É eu que tenho que me levantar. É por isso que sempre Deus vai falar para os profetas. Levanta-te, ó filho do homem, e falarei contigo. Então nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos posicionarmos. E eu vejo Deus virando para Josué e falando: Josué, esforça-te. Mas nesse esforço, Josué, tem de bom ânimo também. Porque quando os processos vêm na nossa caminhada, às vezes a tristeza vem também. Porque acaba gerando dúvidas. Será que é Deus mesmo que falou? Será que é Deus mesmo que fez aquela promessa? Será que vai cumprir a promessa que Deus me fez? Então, nesse processo que a gente vive, a gente acaba
passando por situações contrárias, né? As tristezas vêm, as angústias vêm, o abatimento vem, né? A gente vai fraquejando, a gente vai fracassando. Aí é nessa hora que Deus chega e fala: Josué, esforça-te, anima-te, Josué. Mas olha, Josué, vai ter lutas, vai ter desafios, e não vão ser poucos, não. Vão ser muitos. Desafios esses que vai bater na sua porta e vai te pegar de surpresa. E que às vezes a gente fica até sem ação, de tão pego de surpresa que a gente é. Mas aí o texto vai dizer que Deus vira para Josué: não pasme e nem te espantes. Precisa de ficar espantado não, tá, Josué? Eu tô no controle, eu tô na direção, eu tô nesse processo com você também, Josué. Mas olha, Josué, tudo que vier sobre você, lembre-se de uma coisa: eu sou o Senhor. E sempre estarei contigo. Não vou te deixar não, Josué. Assim como eu fui na vida de Moisés, assim como eu fui com Moisés, assim como eu acompanhei Moisés nessa trajetória toda, eu também serei com você, Josué. Eu também serei contigo, Josué. E aonde você colocar a planta dos teus pés, te darei por herança. Porque já estava tudo pronto, já estava tudo preparado para Josué. Eu sempre ouço o pastor falando na igreja, e isso é real, isso é fato, que a nossa bênção, a nossa vitória, ela já está pronta, ela já está preparada. Só que é nós que precisamos nos preparar para receber aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, né? Processos são difíceis, muito difíceis na nossa caminhada, não é fácil. Processos machucam, processos ferem, processos nos abate, processos às vezes nos constrange, mas eu entendo que tudo é Deus forjando o nosso caráter. Tudo é Deus trabalhando em nossa vida. Tudo é Deus fazendo em nossa vida aquilo que Ele tem para fazer. Porque a nossa vitória, aonde Deus quer nos colocar, já está pronto. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa passar pelo processo. Bênçãos e vitórias só serão alcançadas através de processos. Bênçãos e vitórias só serão tomadas pela nossa vida, só serão derramadas na nossa vida através de processos. Eu me lembro, Stefânia, hoje eu tenho 15 anos de casada. E eu me lembro que durante 7 anos do meu casamento, eu passei por um processo. Por quê? Eu e meu esposo, nós somos totalmente diferentes, né? Eu sou mais calada, sou mais quieta, sou mais tímida, né? Vim de uma roça, ele não, ele já é mais agitado, né? Veio de Vila Velha para cá, para a cidade de São Gabriel, veio de uma vida totalmente diferente da minha, tinha, né, uma natureza totalmente diferente da minha. Então, durante 7 anos, desses 15 anos de casados que eu tenho, eu tive que orar pela vida do meu esposo, eu tive que dobrar os meus joelhos pela vida do meu esposo. Na verdade, literalmente, eu tive que carregar o meu esposo nos joelhos. E carregar alguém no joelho não é fácil. Por que que não é fácil? Porque chega um certo caminho que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que Deus não está nos ouvindo, a gente olha para a gente e fala assim: Senhor, talvez eu escolhi errado, talvez eu fiz errado. Só que eu entendo assim: casamento é uma casinha
com uma porta, que quando você casa e entra lá para dentro, você fecha a porta e joga a chave fora. Então não tem como sair. Casamento você casa e tem que fazer dar certo. E quando eu me casei com meu esposo, eu já sabia que ele tinha uma natureza difícil. E eu falei, não, eu vou fazer dar certo. E eu sei que no joelho, na oração, eu vou vencer. Então foi um processo na minha vida. Na verdade, Deus trabalhou na vida do meu esposo? Trabalhou. Mas trabalhou também muito na minha. Porque hoje eu já sou uma mulher mais resistente. Eu já sou uma mulher mais firme, eu já sou uma mulher mais decidida naquilo que eu quero para mim. Então o processo foi difícil, foi doloroso, foi, machucou, mas me ensinou muita coisa. Me ensinou a lutar pela minha casa, a pelejar pela minha casa e a fazer dar certo. Então, a minha vida é uma vida de processos. Logo depois, o meu esposo já entrou no tratamento de hemodiálise, que já é outro processo, né? Eu me lembro também que logo quando a gente abriu o ministério, ele já fazia tratamento. E Deus, ele sempre nos fazendo promessas, a questão do ministério a qual a gente serve, a qual a gente cuida, a gente toma conta, né, dizendo que a obra vai ser grande, que vai crescer, e querendo ou não, o inimigo ele luta muito contra as nossas vidas em relação às promessas de Deus. E aí eu me lembro que 1 ano mais ou menos de ministério, o Senhor ele falou comigo em sonhos que eu sofreria um acidente, né? E que era para matar. E aí eu me levantei de manhã e eu falei assim, meu bem, o Senhor nessa noite me disse que alguém está fazendo uma obra de bruxaria para nos destruir, é para nos matar. E sabe quando você não tem noção do que vai te acontecer? Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quarta-feira, a gente voltando da igreja para irmos fazer um culto logo depois, aí eu sofri um acidente de moto. E o acidente foi assim, de morte mesmo, porque eu não me lembro de nada. O meu esposo disse que eu bati morta no chão, os meus olhos só ficaram uma bola branca, eu já não respirava mais. Ele fala que saiu muito sangue da minha boca, o meu pescoço roxeou todinho, não tinha respiração, parou tudo. E eu não me lembro realmente de nada, de nada. E aí todo mundo gritando, aquele desespero todo, e o meu esposo disse que no meio da rua botou a mão em mim e disse, Senhor, as promessas ainda não se cumpriram. A tua filha tem promessa e essas promessas ainda não se cumpriram. Então eu repreendo o espírito da morte agora. E ele disse que o meu pescoço estalou, voltou para o lugar e a minha respiração voltou. Então foi um outro processo que eu passei muito difícil. Quebrei 3 costelas, né? Essa parte do meu rosto ficou toda deformada. A minha boca pocou por dentro e por fora. E o médico falou assim, ó, 90 dias de cama. Eu falei, Senhor, 90 dias de cama? Não, eu tenho que levantar dessa cama o quanto antes, porque eu tenho uma obra para tomar conta com meu esposo. Estefânia, Deus ele é tão fiel na nossa vida quando a gente entende o processo de Deus na nossa vida, que com 14 dias eu já estava na igreja louvando o nome do Senhor. As irmãs do ciclo de oração, eu sofri um acidente numa quarta-feira. As irmãs do ciclo de oração aqui da nossa igreja, sexta, sábado e domingo, 3 dias de propósito. Quando foi na segunda-feira, eu já estava me levantando da cama sozinha, sem precisar da minha mãe para me ajudar. Então, quando a gente entende o processo de Deus na nossa vida, tudo vai andando conforme Deus quer. Tudo vai acontecendo de forma natural, sem que você perceba, e você vai entendendo que é Deus cuidando, que é Deus forjando, que é Deus trabalhando, que é Deus te fazendo crescer e ter experiências para contar. Gente, isso é maravilhoso.
processos na vida do crente é gerar frutos. Processo na vida do crente é fazer ele crescer. Por quê? A nossa vida cristã, Esther, ela é marcada por processos. Temos que passar processos, porque senão não há amadurecimento na nossa fé. A gente não cresce espiritualmente. Na verdade, a gente não cresce em nada, porque quando a gente entende os processos de Deus, a gente não é abençoado somente espiritualmente. Deus nos abençoa também materialmente falando, porque nos processos a gente passa a entender que a gente é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é mais interessante? Como eu vivo de processos, então eu vou contar aquilo que eu vivo, né? Há 9 meses atrás, já vai fazer 10 meses atrás, o ano passado, no mês de junho, Deus usou uma irmã para falar comigo e meu esposo, dizendo que nós teríamos livramento de morte, né? E que logo passaríamos por um vale, que o vale seria de fogo. Então, logo, o meu esposo pegou Covid, né? Passou uma semana bem ruim e sem saber que estava com Covid, porque todos os testes eram negativos e ele estava com Covid, ao ponto de que quando ele foi na médica, a médica disse: meu filho, você está vivo por um milagre. Aí eu falei: Deus falou, né, que teria livramento de morte. Então, Deus dando livramento de morte. E a gente passando por uma turbulência tão grande na obra, que a gente sentou, respirou. Gente, será que esse é o vale? Não, esse ainda não é o vale, meu bem. O vale ainda vai vir. E aí logo meu esposo começou a passar mal devido ao tratamento dele, né? Os nervos começaram a enrijecer, ele já não andava, já não mexia os braços, já não conseguia fazer as coisas sozinho. E nisso foi para a cadeira de roda, né? E eu me lembro que numa quarta-feira do dia 2 de fevereiro ou 3 de fevereiro, se eu não me engano, eu deixei ele internado no Silva Vírus. Cheguei em casa às 5 horas da manhã e eu falei assim: Senhor, esse é o Vale de Fogo. Quando foi na quarta-feira à noite, Esther, entre 5 e 6 horas da tarde, eu senti uma angústia muito grande. Uma angústia muito grande mesmo no meu coração. Sabe aquela dor de mãe que tem filhos e sabe que vai acontecer alguma coisa com o filho? Pois é, foi esse sentimento. Parece que abriu um buraco dentro do peito. E eu chorava. Falei: Senhor, está acontecendo alguma coisa. O que é que está acontecendo? Quando foi na quinta-feira, 2h20 da tarde, eles me ligaram para passar o relatório. A senhora Shirley, o Juliano, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, né? Tá entubado, o estado é grave e é muito delicado, sem esperança nenhuma, né? Porque eles, quando vão passar notícias, eles são frios, eles não, né? Já estão acostumados com isso. E aí eu só me lembro que eu sentei e falei assim: é por isso que ontem eu senti o que eu senti. E aí era uma quinta-feira, Esther, e o Espírito Santo chegou para mim com toda clareza, e disse assim: hoje é quinta-feira, hoje tem culto na minha casa, você vai para minha casa. E quando você chegar na minha casa, você vai me adorar. Porque enquanto você me adorar, vou eu estar trabalhando lá na vida do meu. Esther, eu fui para o culto como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que é nada acontecendo? Subi em cima do altar e falei: Jesus, eu estou aqui. Meu marido está morto lá. E eu vou adorar. Porque eu sei que ele não vai morrer, porque as promessas ainda não se cumpriram. E aí naquele culto eu adorei. Eu tive que, na verdade, carregar uma igreja inteira nas costas durante uma semana, porque ninguém teve estrutura. Eu, precisando de ajuda, tive que ajudar uma igreja inteira. E aí eu falei assim: gente, não precisa ficar triste, o pastor vai voltar, ele vai ressuscitar da morte, ele vai estar aqui com a gente daqui a uns dias. Isso é fé, é entender o processo que você está vivendo
e ter a convicção de que Deus está junto com você nesse processo. E aí, se passou uma semana, quando foi na quarta-feira da outra semana, eu me levantei pela manhã, arrumei a casa, falei assim, Jesus, bem que podiam ligar para mim e falar assim, vem buscar o seu esposo, ele já está recebendo algo para ir para casa. Esther, sabe o que é Deus te ouvir do céu assim de um jeito que você não consegue nem explicar? Quando deu 12:06, ligaram. Shirley? Sim. Esposa do Juliano? Sim. Vem buscar o seu esposo que ele já está recebendo alta da UTI para casa. Ah, gente, mas eu fui com tanta alegria, tanta alegria. Então, isso é entender o processo de Deus na nossa vida, Esther. Quando nós entendemos o processo de Deus na nossa vida, a gente consegue caminhar com mais graça de Deus. Eu sei que não é fácil viver processos, né? Porque cada um tem um processo, né? Uns processos maiores, outros menores, outros médios, mas tudo é processo. Porque cada um é diferente. Então, cada um precisa ser trabalhado de forma diferente. O mesmo processo de Josué não foi o de José, foi diferente, porque cada um teria uma liderança diferente. O processo de Ana não foi o mesmo de Sara, foi diferente, porque cada uma iria exercer algo diferente. Processos são diferentes na nossa vida, mas tudo é processo. E processo machuca, processo causa feridas, dói, faz a gente ter dias nublados, faz a gente ter dias de choro, né? Mas o Senhor, Ele sempre vai estar junto com a gente nos processos. Porque eu aprendi que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus na nossa vida. Ainda que seja difícil, Ele está na nossa vida. Ainda que seja doloroso, mesmo assim, a vontade de Deus vai ser sempre boa para a nossa vida. É claro que vai ter momentos na nossa vida que a gente não vai entender e compreender o porquê e o para quê de tudo aquilo. Mas eu sei que no final dessa nossa caminhada, a gente vai olhar para trás, vai sorrir de tudo que a gente viveu, mesmo daquilo que nos causou lágrimas. A gente vai olhar para trás e vai falar assim, gente, como que eu me tornei mais forte com esses processos de Deus na minha vida. Então, processos é para nos fortalecer, Esther. Processos é para nos amadurecer. E eu vivo processos todos os dias, todos os dias. E sei que não é fácil, mas sei que o Senhor também está conosco. Você tem os seus processos, né? E você até mesmo disse que com isso o Senhor tem falado muito ao teu coração a respeito de tempo. E tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? O tempo de Deus, ele castiga. O tempo de Deus, ele é doloroso, porque a gente quer já, a gente quer agora, a gente quer orar e falar, Senhor, eu quero, e a gente quer que Deus dá agora, mas só que infelizmente, nesse tempo, a gente vai ter que passar um processo, né? E o Senhor, Ele sempre vai estar com a gente nos processos. Eu creio nisso porque Ele está comigo nos meus processos e para mim é uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo, servir ao Senhor mesmo com todas as dificuldades. Porque Ele disse que não seria fácil, né? Ele disse que teríamos aflições, né? E aflições essa que nos machucariam, que nos causariam dor, que até feririam os nossos pés, né? Que às vezes deixaria nossa alma angustiada, mas ele disse que ele venceu, né? E ele nos deu uma palavra assim de incentivo. Se ele venceu, vocês também podem vencer, né?
Então, se Cristo venceu, a gente também pode se esforçar para vencer os nossos processos. Porque eu acho que não teve processo mais doloroso do que Cristo naquela cruz pela nossa vida, né? Ai de nós, se ele tivesse desistido da cruz, né? Porque, na verdade, se ele tivesse desistido no Getsêmani, nós estávamos até hoje pendurados naquela cruz. Então, eu acho que o processo maior foi o que Jesus passou por nós naquela cruz. Nem se compara aos nossos processos, porque ele sabe que a gente é pó, ele conhece a nossa limitação e ele sabe até aonde a gente vai suportar, até aonde a gente vai aguentar, né, carregar as nossas dores, e ele sempre vai estar conosco. Então o processo maior foi o que ele passou, nem se compara aos nossos. Então, se ele venceu, a gente também pode se esforçar para vencer. Então, Esther, mediante aos processos da nossa vida, a palavra de hoje, eu amo essa palavra, é Josué, capítulo 1 e versículo 9. Gente, essa palavra é poderosa, Esther. Essa palavra é tudo que a gente precisa para a gente continuar caminhando, para a gente assim não desistir, não parar. Josué capítulo 1 e versículo 9. Não te mandei eu, Esther? Esforça-te e anima-te. Tem de bom ânimo. Esther, para se animar, Esther, bota alegria aí, sorri, né? Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse é o versículo-chave da nossa live de hoje, Processos, Esther. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. A bênção já está pronta, a vitória já está preparada. O segredo é a gente se esforçar. Eu sei que às vezes a gente até olha para trás, mas não pode voltar para trás, não. O negócio é caminhar, o negócio é continuar, ainda que o cenário que a gente esteja vivendo, né, seja contrário às promessas que Deus nos fez. Caminha, continua caminhando, porque eu me lembro do profeta Ezequiel, quando Deus leva ele para o meio de um vale. Deus vai colocar Ezequiel no meio do vale cheio de ossos, de um jeito que Ezequiel não tem como ir para trás, ir para os lados e nem para frente. Aí Ezequiel fala assim: Senhor, e agora? Tá, e agora, Ezequiel? Profetiza. Então, quando a gente profetiza em meio aos nossos vales, em meio aos nossos desertos, em meio aos nossos processos, há uma palavra profética liberada do céu sobre a nossa vida. E quando a gente libera essa palavra, o ambiente ele muda. O ambiente ele se torna propício às promessas que Deus tem na nossa vida. Porque quando o profeta começa a profetizar, o cenário começa a mudar. Ouve-se um ruído, ouve-se um reboliço, mas o texto vai dizer que carne começa a crescer, que nervos começam a se estender e que vem pele sobre os ossos secos. Aí Deus ainda vai dizer: Ezequiel, tá, ainda continua morto, tem carne, tem ossos, tem pele e tem nervos, mas ainda está morto. Profetiza o meu espírito sobre esses ossos para que vivam. E aí quando Ezequiel começa a profetizar ao espírito, vem dos quatro cantos
ó Espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. O texto vai dizer que um grande exército em extremo se levanta no meio daquele vale. Então, o cenário que era contrário, mediante as palavras proféticas de Ezequiel, passa a ser favorável às promessas que Deus tinha sobre o povo de Israel, que era a restauração do povo de Israel. Então eu aprendo que no meio dos processos a gente também tem que profetizar. No meio do processo, Esther, a gente tem que fazer tudo: adorar, profetizar, clamar, interceder, fazer tudo que o céu nos disponibiliza para que a gente possa conseguir chegar, almejar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então a palavra de hoje é: esforça-te e tem de bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é comigo, é com você e com vocês também que estão assistindo essa live. Eles são com a gente. Ele sempre vai estar com a gente. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, Ele sempre estará conosco. Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra. Eu sempre falo que mesmo nós passamos por angústia, por dor, por tribulações, nós temos que sempre ficar na posição que o Senhor nos chamou. Sobre posicionamento. Nunca deixe de se posicionar. Porque o que o inimigo quer é que a gente saia do caminho. Que a gente olhe para trás. Que a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A gente tem que olhar, como você falou, missionária, com os olhos da fé. É isso que eu vi. Eu sempre falo, as pessoas que me cercam falam bem assim: que fé é essa? Eu falei: é o Senhor que me dá diariamente. É como se eu pedisse o papai todos os dias eu peço: Pai, me dá uma porção de fé. Porque a Bíblia vai nos falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E diante de tantas situações que a gente passa, é impossível a gente também prosseguir. Se a gente olhar com os olhos carnais, é muito difícil a gente ver o nosso milagre se concretizar. Eu sempre falo que o que o pastor Juliano fala, eu sempre falo uma frase bem parecida: eu ainda não estou vendo, não se concretizou nas minhas mãos e nem pelos meus olhos, mas pela fé eu já recebi, o Senhor já liberou lá dos céus na minha vida e está liberando na sua vida também nessa noite. Então recebe, Deus, em nome de Jesus. A gente não pode duvidar. Não a palavra do médico, igual o médico já me deu um diagnóstico, eu não aceitei. Eu saí daquele consultório um ano atrás falando bem assim, eu falei na cara do médico, ele falou assim: desculpa te decepcionar, mas não tem como, não existe mais vida. Eu olhei para ele, eu falei bem assim: eu creio no Deus de milagre, eu creio que o impossível Deus vai fazer na minha vida, e eu ainda vou voltar aqui, doutor, para te mostrar aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Ele fez assim, ele falou: doida. E eu falei: não, isso é fé. E eu tenho fé que Deus não olha idade, não olha circunstância, não olha tempo, não olha nada. Aquilo que o médico disse, a última palavra vem de Deus. E eu quero repetir essa palavra que você passou agora para mim, para todos. Eu vou repetir e você em casa toma posse dessa palavra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está sendo os processos da sua vida, mas eu creio, acredito que processos são permissão de Deus. Igual eu falei, processos, Deus, Ele está fazendo você alinhar a sua vida ao coração dEle, à vontade boa, perfeita e agradável. Porque às vezes a gente acha que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida não é. Coração enganoso. Então Deus está alinhando a tua vida nessa noite. Então abre teu coração e deixa somente aquilo que o Senhor quer fazer. Não aquilo que nós queremos. Que a nossa vontade
venha ser mortificada, que a vontade perfeita do Senhor possa se cumprir, porque aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós é muito maior, é muito melhor do que nós pedimos e pensamos. Às vezes nós temos sonhos, sim, Deus realiza sonhos, mas às vezes o sonho de Deus é muito melhor do que aquilo que Ele tem, que a gente pede para Ele, é muito melhor. Então, confie. Então, eu vou terminar com essa frase, esse versículo, né? Josué 1:9. Deus diz assim: não fui eu que lhe ordenei. Deus está ordenando, Deus está falando para você nessa noite. Obedeça, se posicione, um posicionamento de fé. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Se vier trovão, se vier chuva, não se apavore, porque Deus é que te guarda. Nem desanime, palavra contrária, nada ao contrário. Não deixe que as palavras venham te derrubar e venha desfazer aquilo que o Senhor já te prometeu. Pois o Senhor, seu Deus, aquele que está guardando a minha vida e a tua vida nessa noite, estará comigo e com você aonde eu e você andar. Então, por que temer? É só confiar, né? Tá triste? Louve. Tá chorando? Louve ao Senhor. O louvor liberta. O louvor liberta. Eu tive, só para concluir, eu não posso deixar de falar, essa noite eu tive um sonho também, que eu vi literalmente um inimigo na minha frente, dizendo, este é o seu fim. Quando você falou de promessas, eu falei, Jesus, né, do que você falou, que o pastor Juliano, né, quase faleceu, e você falou, e as promessas? Eu tive um sonho, missionária, que ele dizia para mim, acabou, hoje você morrerá, acabou, e você precisa desistir. Falava mais ou menos isso. Eu lembro, bem vagamente, mas eu lembro. Sabe? Um vulto na minha frente, todo de preto, eu ali. Eu lembro que eu estava como se fosse um culto. E, de repente, todo mundo desapareceu, só ficou eu. E eu olhava e eu dizia assim... Eu olhava assim, eu posso morrer pelo Senhor. Porque ele dizia assim, se você... É como se eu tivesse que confessar. Né? Se eu confessasse, eu morreria. Eu falei, eu confesso o meu Senhor até o fim, mesmo que Ele me leve, mas eu creio ainda nas promessas de Deus na minha vida, e Ele não vai me levar, porque a última palavra quem dá na minha vida é o Senhor, não é você. Você não tem poder nem autoridade na minha vida, e o Senhor vai realizar o milagre que Ele tem na minha vida ainda, e será de grande testemunho. Esse não é o meu fim. E naquele momento eu me ajoelhei, não perante Ele, mas para o Senhor. E eu comecei a louvar ao Senhor. Eu comecei a louvar, missionária, comecei a louvar. E veio um vento impetuoso naquele momento, e de repente sumiu aquela imagem. Eu acordei assim, né, meu fora, eu falei assim, louvado seja o nome do Senhor, continua firmando os meus passos, Pai, que mesmo que o inimigo diga que é o meu fim, que não tem mais jeito, que eu não vou receber, eu continuo crendo nas promessas do Senhor, eu continuo crendo e não desistindo de louvar o teu nome, porque um dia lá atrás o inimigo disse, eu vou te calar. Confesso, missionário, que eu fiquei uns 10 anos sem louvar ao Senhor, sabe? Porque eu me achava incapaz, porque eu achava que minha voz não era bonita, esse tipo de coisas, que às vezes lança mesmo. Uma pessoa endemoniada falou para mim. Vou falar só um pedacinho. Minha mãe trabalhava com libertação, eu tinha 5 anos de idade. E naquele momento minha mãe falava assim, toda pessoa que chegar aqui na minha casa, e ela estava evangelizando no centro de Macumba do lado da minha casa. E uma das filhas dela chegou na minha casa, quando pisou o pé, foi lá pedir alguma coisa, e quando ela pisou, ela caiu endemoniada. E minha mãe começou ali a orar, a expulsar. O que eu fiz? Eu com 5 anos de idade, eu levantei a minha mãozinha e comecei a cantar assim, Senhor, põe um anjo aqui,
Senhor, põe um anjo aqui, com a espada desembanhada. Senhor, põe um anjo aqui, não deixe que o adversário escarneça e zombe de mim. Prova-me com teu sangue, Senhor, põe um anjo aqui. Eu com 5 anos de idade. De repente, aquele demônio olhou para mim e fez assim, ó, pede para ela parar, pede para ela ir. Se batia, e pediu para minha mãe falar para mim se calar. E eu continuei a repetir aquele louvor. E ele olhou para mim e falou bem assim, eu vou te calar. Sabe? Então, por isso que eu estou falando, não deixe que o inimigo fale isso para você e aceite. Levante com a autoridade do Senhor. Mas eu digo para a glória do Senhor, o Senhor me levantou de novo. Eu me paralisei por uns anos, eu confesso. Eu me paralisei. Mas graças a Deus que o Senhor me levantou, que eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, naquela noite, se levante, eu te chamei. E aí Deus me fez lembrar, lá atrás, né, desse momento, eu falei, eu vou. E me desafiei e comecei a voltar a louvar ao Senhor. Então, nada pode calar a nossa adoração. Porque a nossa adoração abala mesmo o inferno. Abala mesmo o inferno. Então, não deixe de adorar. Quer seja na tristeza, quer seja na alegria, quer seja na tribulação, quer seja em todos os momentos da tua vida. Adore ao Senhor. Por isso, quando você falou, né, que do meu milagre, eu lembrei. Falei, nossa, eu preciso falar isso para ela. Mas glória a Deus. Então, eu quero agradecer por essa noite maravilhosa. Eu aprendi, já recebi essa palavra, que eu possa ser forte, que eu possa ser corajosa e continuar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Amém, missionária? Então, eu quero te agradecer de todo o meu coração por você ter deixado Deus te dar nessa noite. Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus. Leva meu abraço para o pastor Juliano, pastor que eu admiro demais, que eu tive a honra de conhecê-los aqui em nossa igreja, na IBR, e tenho certeza que o Senhor vai preparar mais um encontro para darmos aquele abraço na presença de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, tá? Amém, amém. Aprendi muito no Senhor. Obrigado, tá? Então, eu desejo a todos boa noite. Fique na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra você possa tomar posse aí. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Amém? Amém.